Erev Shabbat Shalom. Essa semana nós vamos ler Parashat Mishpatim. Parashat Mishpatim é uma parashá que, quando as pessoas veem o conteúdo da Parashat Mishpatim, surge a pergunta: Parashat Mishpatim fala basicamente em leis sociais. Parashat Mishpatim fala em responsabilidades, A pessoa tem responsabilidade sobre ele, sobre os pertences dele, sobre atos que foram causados por ele ou por os pertences dele. A pessoa tem responsabilidade quando ele aceita responsabilidade para guardar alguma coisa. Tem até as leis sociais de como agir com pobres, como agir com pessoas mais vulneráveis. Tem as leis de devolver coisas perdidas, porque isso também ajuda a sociedade. É uma parashá que fala basicamente em leis sociais. E a pergunta é: por que nós precisamos de uma parashá inteira para nos falar leis sociais? A priori, a Torá é uma coisa que tem que nos ensinar sobre como o mundo foi criado, como a saída do Egito, como mitzvot espirituais. Mas por que a Torá pegar esse tempo, pegar esse espaço na Torá e nos ensina leis sociais? A resposta dessa pergunta fica no final da nossa parashá. A final da nossa parashá, de repente, volta para o Har Sinai. Volta para aquele momento que a Torá foi dada. E o final da nossa parashá basicamente completa a história do Ma'amad Har Sinai. E nossos sábios perguntam por que a Torá tirou essa parte da história da ordem e colocou depois das leis sociais. Respondem nossos sábios que, na verdade, quando Hashem falou para o Moshe fazer isso, tinha aqui um objetivo muito profundo. Essas leis parecem como leis sociais, mas na verdade não são. A Torá, a parashá começa: Ve'ele ha-mishpatim asher tasim lifnehem. E daqui nós aprendemos uma mitzvah que nós temos que ter um sistema jurídico. Por que nós temos que ter um sistema jurídico? A gente vê na natureza, não existe nenhum animal que tem sistema jurídico. E parece que eles aprenderam a viver muito bem. Por que nós, seres humanos, temos que ter um sistema jurídico? A resposta é porque somos diferentes de animais. Animal, ele funciona de reações. No caso que animal faz uma coisa que não deve, animal agiu, o animal reagiu para uma coisa que aconteceu. Faz pouco tempo atrás, falaram que um tipo de baleia que nunca prejudica seres humanos, de repente mordeu uma menina na praia. E todo mundo foi muito estranhado, porque esse tipo de baleia normalmente não machuca seres humanos. O que aconteceu? Descobriu que justamente aquela baleia passou um procedimento por cientistas e ela ficou incomodada. Então o animal reagiu. O que acontece no caso do ser humano? A Torá quer nos ensinar que ser humano é exatamente diferente. Ser humano, apesar que somos meio animais, como diz o Midrash, mas somos somente meio animais. Somos também meio espirituais. E, portanto, ser humano tem que saber que, apesar que naturalmente
às vezes a gente ia reagir. Ser humano tem que saber superar esses sentimentos. Ser humano tem que saber se controlar. Ser humano tem que saber se comportar. Ser humano tem que saber que, como ser humano, como pessoa inteligente, como pessoa com uma alma divina, a gente não pode atribuir para nós essa característica de um ser que só reage. Ser humano, diferente de animais, é um ser controlado. E, portanto, essas leis que nós temos não são leis sociais, são leis de controle. São leis para seres humanos. Essas leis não aplicam no mundo animal. Nunca vimos animal que devolve uma coisa perdida. Quase a gente não vê animais que ajudam outro animal de outro tipo, que é cuidado. Quando acontece uma coisa dessa no mundo animal, é uma coisa bem estranha, uma maravilha. Sai vídeos e publica, porque é uma coisa excepcional, não é uma coisa normal. Quando os seres humanos devolvem uma coisa perdida, ninguém publica nada. Isso acontece todo dia. Por que ninguém publica nada? Porque isso é esperado do ser humano. Então, essa Parashat Mishpatim, na verdade, não é Parashat de leis sociais, como parece na superfície. Mas é a Parashat que nos ensina o que é esperado de um ser humano. A Torá foi dada para os seres humanos, não para o mundo animal. Então, Hashem fez questão de cortar toda a história de dar a Torá em Har Sinai no meio. Ele deixou um parte e colocou depois desse parte do Mishpatim, depois da parte que descreve as leis, para nos ensinar que isso faz parte da Torá. Primeiro você tem que ser humano. Você tem que entender que a Torá foi dada para os seres humanos. Você tem que aprender a ser humano. Então você tem que entender as suas responsabilidades, você tem que entender se controlar, você tem que entender que você como ser humano não é ser que só reage. Você é especial porque você é um ser que sabe se controlar. E assim podemos terminar a história de dar a Torá para o povo judeu. Um povo que sabe se controlar, realmente um povo que merece uma Torá que Hashem nos deu, merece ter essas informações privilegiadas que temos na Torá, que temos com tudo que vem junto com a Torá, porque realmente ele consegue comprovar que ele é um ser humano. Shabbat Shalom.